Saudação aos irmãos que estão hoje também assistindo, participando e celebrando este momento de culto online. E por falar em celebrações, como é bom nós celebrarmos. Celebrações normalmente são momentos bons, momentos alegres, são momentos festivos na vida das pessoas. Celebrar o nascimento, celebrar o aniversário dos filhos, dos netos, dos amigos, celebrar o casamento. Mas há uma celebração que vai acima, ou está acima, e que é sem igual. Celebrar a vitória da vida sobre a morte. É uma celebração que é diferente das demais. E aqui em culto, culto é uma celebração, e aqui em culto, reanimados no poder do Espírito Santo, nós estamos também para celebrar hoje e relembrando de uma forma muito especial a celebração da vida sobre a morte. Páscoa é isto, a fantástica na mensagem da Páscoa. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus é Deus vivo. Este é o Deus que está com você, que está comigo, que está conosco. E porque Jesus vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não é formidável? Deus nos abençoe neste momento de celebração ao triuno e santo Deus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus também com o hino que está projetado. Neste momento também convido a todos para juntos nós orarmos ao nosso Deus triuno, pedindo de uma forma muito especial a presença e a bênção dele
para este momento de celebração em culto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, abençoa este culto com a Tua presença, com a Tua palavra, que também nela o Espírito Santo venha para adentrar o nosso coração e ali permanecer, fazendo com que também a fé inabalável possa sempre estar presente em nossa vida, em nosso crer, em nosso confiar, em nosso testemunhar. A fé que crê, que confia e testemunha a vitória da vida sobre a morte. Louvamos o Teu santo nome eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas cristãs, elas sabem, né, pela palavra de Deus, elas sabem que o pecado trouxe a falta de paz muitas vezes ao nosso coração. Porque o pecado trouxe, né, a desunião, a discórdia, os problemas que enfrentamos, né, os males. O pecado trouxe a morte que nos separou de Deus. Este foi o preço, né, o preço do pecado. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de nosso Deus. Por isso é que também Jesus foi à cruz lá na Sexta-feira Santa. Ele foi lá por causa dos nossos pecados. E ali ele aniquilou a culpa, né, eterna dos pecados, da consequência dos pecados. E ali também Jesus trouxe de volta a paz, né, a paz com o seu perdão para todos os nossos pecados. Tem um hino que eu gosto muito dele também de usar neste momento, tenho usado em alguns cultos, né? É um hino que ele fala, né, dessa paz, né, que ela expressa de um jeito muito consolador, onde o pecador encontra o perdão, onde o pecador encontra a paz, aos pés da cruz de Jesus. Nós vamos, então, em confissão aos nossos pecados, nos dirigir a Deus, entoando deste hino. É o hino 32 do nosso cancioneiro, mas que também está projetado. Porque, meus irmãos, podem os cristãos, né, confessar aos pés da cruz de Jesus, eu peço perdão, aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir, porque foi lá na cruz, né, que Jesus cancelou nossa dívida de pecado diante de Deus, que nos havia separado de Deus.
Mas não foi na cruz que Jesus ficou, não foi no dentro de um túmulo que Jesus ficou, né? Ele ressuscitou, ele vive, e é o Jesus vivo que diz ao pecador arrependido: perdoados estão todos os teus pecados. Vai na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja o perdão e a paz de Jesus também com você. Amém. A leitura do Santo Evangelho, no qual também nós estaremos meditando, né? Nossa reflexão na mensagem de hoje, ele está baseado, ele está indicado, né, na leitura indicada para essa terceira semana na Páscoa, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 36 até o versículo 49. Evangelho de Lucas, 24, versículos 36 ao 39. Diz assim: falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus lados, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, quer dizer, todo o Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. É também na fé no triuno e santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que cristãos confessam esta sua fé. Nós vamos fazer esta confissão também com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Entoaremos em preparação também a nossa mensagem de reflexão, o hino também se encontra projetado.
Meus irmãos, eu mencionei também aqui na introdução do culto que celebrar, celebrar é algo bom, é algo normalmente prazeroso na vida das pessoas. Lembrando que celebrar é festejar, celebrar significa comemorar com alegria, com entusiasmo. Você já celebrou com alegria, com entusiasmo, a vitória da vida sobre a morte? Eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo assim: que motivos teria eu para celebrar, para eu comemorar alguma coisa nestes tempos tão difíceis de pandemia? Eu não tenho nada para celebrar, não tenho nada para comemorar, nada para me alegrar nesses tempos tão difíceis. Em tese, vamos dizer assim, é verdade, porque assim também como outros fatores tristes na vida, a pandemia ela veio mudar muitas coisas na vida das pessoas. A pandemia trouxe distanciamento social, ela trouxe a morte, trouxe o luto, ela trouxe perdas financeiras, entre outras coisas tristes. Mas veja bem, isto, acima de tudo também, tudo isto ainda não tira dos cristãos, não tira na vida dos que creem, não tira a alegria do Natal, não tira a alegria da Semana Santa, não tira a alegria do domingo da Páscoa, porque é isso que nós celebramos em cada encontro com nosso Deus, na sua palavra, em cada culto, de uma forma também bem peculiar. Natal não é a festa do Papai Noel. Natal, a festa de alegria da vinda do Salvador Jesus. Semana Santa, Sexta-feira Santa, não é a festa dos peixes, não é a celebração dos peixes. Domingo da Páscoa não é a celebração dos ovos de chocolate, embora essas coisas também são importantes, alegram nossa vida. Mas nós celebramos exatamente em todos estes acontecimentos a mensagem do Natal, da Semana Santa, da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte. Domingo da Páscoa, meus irmãos, é a esperança viva da vida eterna. É a esperança, quer dizer, a certeza, de que os sofrimentos terrenos, mesmo muito intensos tantas vezes, mas eles são finitos, vai passar. Olhando para a mensagem bíblica, texto do Evangelho de hoje, Lucas 24, 36, nessa perspectiva da leitura desta palavra, dos acontecimentos reais da vida de Jesus, é que nós podemos observar também alguns detalhes muito ricos e consoladores para a nossa vida aqui. E nós vamos ver ali depois também na projeção, nós vamos ver que alguns desses detalhes, ou pelo menos um desses detalhes, tem mais, mas pelo menos um deles, nós já vemos assim bem destacado ali no versículo 36. E nós vamos ver aqui no versículo 36, veja bem, ele diz dessa forma: falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Falavam eles ainda, quem são esses? Quem são esses? Na verdade, já começou ali com aqueles 2 discípulos que estavam indo para a sua cidade, lá em Emaús, estavam indo tristes, porque eles achavam que a morte tinha vencido a vida. Isso foi no domingo, logo após a morte de Jesus, eles estavam caminhando tristes de retorno para os seus lares, iam tristes, porque um dos momentos mais tristes da nossa vida, se não o mais triste, é quando nós nos separamos, temporariamente é verdade, mas quando nós nos separamos fisicamente, pessoalmente, de nossos entes queridos, quando a morte chama um de nossos entes tão queridos, que dor apertada lá dentro do coração. Mas quem apareceu ali na caminhada com aqueles seguidores de Jesus? Quem apareceu ali foi Jesus. E a pergunta que nós, filhos de Deus pela fé, podemos fazer: Jesus ainda caminha conosco? Ele ainda se coloca na nossa caminhada, principalmente nesses momentos
mais tristes, mais difíceis de nossa vida? E a resposta é sim, sim. Esta é a promessa de Jesus. Jesus promete, Ele cumpre sua promessa. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, Jesus vem sim, Ele se coloca ao lado dos seus seguidores, ao lado dos que creem, né? E por que então, mesmo assim, ainda às vezes a gente anda tão, vamos dizer assim, tão mal, tão triste, tão desesperançado, como se Jesus estivesse morto, parecendo que Jesus continuava morto. Andamos como às vezes não tendo mais motivos para celebração. E isso acontece comigo, Muitas vezes eu também caminho como aqueles discípulos, alguns momentos na vida, que parece que eu caminho como aqueles discípulos, tanto aqueles dois lá no caminho, como aquelas mulheres também, tristes, foram ao sepulcro, achando que Jesus estava morto, como os demais discípulos, que agora depois eles se juntam, aqui o texto fala disso, estavam ali tristes, trancados, porque achavam que a morte tinha vencido a vida. E às vezes eu também caminho assim, meio triste, meio desesperançado, meio para baixo, E isso acontece comigo mesmo eu crendo no Cristo vivo, no Cristo ressurreto. Eu confio nele. Então, por que às vezes eu caminho como se Jesus estivesse morto? Mas vamos acompanhar a leitura bíblica, O versículo seguinte ele já traz respostas também para esta questão que aqui levanto, O versículo 37 da passagem bíblica, do texto de Lucas 24, ele diz exatamente assim, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um fantasma, mas Jesus lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo que estou com vocês. Então, eu ainda muitas vezes, caminho como aqueles discípulos. Por quê? O que estava acontecendo para aqueles discípulos, mesmo com Jesus ali, já junto deles, ainda continuarem tristes? Vejam, Jesus estava ali com eles, mas eles não estavam vendo Jesus. Ou melhor, para a gente entender melhor, eles não estavam reconhecendo Jesus vivo, que era o Jesus vivo, é o mesmo Jesus que estava ali com eles, Jesus vitorioso sobre as dificuldades que a gente enfrenta, Jesus vitorioso sobre as doenças, sobre os males, sobre a morte, era Ele que estava ali. Eles viam Jesus, mas não reconheciam Jesus como Deus vivo. Quantas vezes me parece que nós caminhamos ainda assim, tristes para baixo, sem ânimo, sem esperança, e às vezes a situação realmente ela nos obriga até a gente andar assim. Quem vai estar alegre e feliz diante da morte, diante de uma doença mais grave, incurável, diante de tantos problemas, às vezes tão tecnicamente ou clinicamente, ou financeiramente até, sem solução? A gente fica realmente abatido. Nós sabemos, agora falo nós cristãos, nós sabemos que Jesus está conosco, mas às vezes temos dificuldade de reconhecer Jesus vivo conosco, Deus real, o Deus onipotente, o Deus que pode, e vai me tirar daquela situação, mas é o tempo de Deus. Nós temos ainda pouca paciência, para esperarmos o tempo exato de Jesus. O tempo exato de Jesus para Ele nos curar, o tempo exato de Jesus para Ele nos atender, em nossas dificuldades, para Ele, parece que, retirar ou amenizar aquelas situações difíceis em nossa vida. Já ouvi também muitas pessoas dizerem, como já lembramos, principalmente diante da morte de um familiar tão querido, ou mesmo diante de uma enfermidade mais grave, ou situações parecidas, nada mais tem sentido na minha vida. Às vezes há isso, não há mais nada para comemorar, para celebrar, porque parece às vezes que para eu ver, para eu reconhecer Jesus comigo, Ele tem que me atender exatamente naquele momento. Ele tem que fazer um milagre especial naquele momento que eu preciso, o que eu quero. E é assim que eu passo por isso às vezes também. Acho que você também, estimado que aí nos ouve.
Como é que eu venço esta situação? Como é que nós vencemos essa situação? Como é que nós saímos dela? Quando eu vejo, né, pela fé, claro, né, quando eu percebo que esse Jesus vivo, ele está comigo, ele não é apenas uma promessa, né, não é apenas uma ficção. Quando os discípulos de Jesus viram as marcas nas suas mãos, nos seus pés, quando eles viram Jesus comendo com eles, abriu o entendimento. Como Jesus disse, Deus Espírito Santo abre esse entendimento, graças à graça de Deus, também em nós, né? E aí eles perceberam que é esse Jesus mesmo, é o mesmo Jesus vivo, onipotente, vitorioso sobre a morte, né, que estava ali com eles. Quando realmente percebo Jesus vivo comigo, né, me dizendo, paz é com você, José Heraldo, né? Paz é com você, ouvinte, e participante também aqui. Quando Jesus diz, sou eu mesmo que estou com você, então sim a vida volta a ter motivos para celebrações. Caso contrário, realmente, é quase que impossível, né? A vitória da vida sobre a morte, sobre os problemas, ela é real, mas ela acontece no tempo de Deus, né? Isso não é uma vitória, como eu já lembrei aqui, não é uma vitória fictícia, né? Não é uma vitória imaginária, é uma vitória real. O Jesus que está ali é o mesmo, não é um Deus reencarnado, não. É o Deus vivo, é o mesmo Jesus, que lá na cruz, né, deu as marcas, né? Foram ali fincados, né, no seu peito, a lança, nas mãos, nos pés, né, os pregos, e esses sinais ficaram, quer dizer, é o Deus vivo. Um espírito não aparece, um fantasma não aparece assim, né? E comeu ali com eles, e aí as coisas mudaram na vida deles. Irmãos e irmãos, como nós precisamos da palavra de Deus, como nós precisamos da Bíblia, porque ela vai sempre nos lembrar, né, ela vai recordar a nossa mente, ao nosso coração, no poder do Espírito Santo, que é este Deus vivo que caminha conosco. Não preciso temer, eu posso sim crer no amanhã. Ele vive, aquele hino, né, um hino bonito, um dos belos hinos do nosso inário, porque ele vive, posso crer no amanhã. Que coisa boa a gente poder crer, a gente ter esperança real, viva, ainda que por momentos passamos pelas aflições, como lembrou Jesus, mas ele lembrou, tenho ânimo, tenho coragem, eu venci. Jesus venceu tudo por nós. E foi esta vitória, né, de Jesus, e quando eles reconheceram que realmente é este Jesus, que fez com que aqueles discípulos saíssem da tristeza, saíssem daqueles momentos tão angustiantes na vida deles, que destrancassem aquelas portas onde estavam confinados, né, e voltassem para a vida, dando testemunho com convicção daquilo que eles crerem. Saíram dali para enfrentar, estar com coragem, né, perseguições, prisões, ameaças de morte, enfrentar a própria morte para cumprirem o que Jesus lhes prometeu. Está ali no versículo 48, né? O que Jesus disse para eles fazerem? Vocês, né, serão testemunhas dessas coisas. Vocês viram, vocês sabem quem eu sou. Então foi a presença do Jesus vivo, foi a palavra do Jesus vivo, falando com eles, que deu esta coisa, deu essa força para eles, né, e tirou eles daquela situação adversa. Que coisas eram essas que Jesus também queria que eles testemunhassem? Também nós lemos aí na Bíblia, né? O que Jesus queria que eles testemunhassem era isso aí. Tudo o que estava escrito sobre ele, sobre Jesus, desde o Antigo Testamento. Quer dizer, a Bíblia é uma sequência de comprovação do que lá está escrito. E assim aconteceu, desde o Natal, né? Desde a Sexta-feira Santa, desde o domingo da Páscoa, desde o Pentecostes, desde a ascensão de Jesus aos céus. E Jesus foi quem também prometeu a eles, aos discípulos, aos seguidores, as suas testemunhas. Do alto vocês vão receber poder, vocês vão ser revestidos de poder. Quer dizer, a mensagem dos discípulos, né, o testemunho dos filhos de Deus pela fé, ela é revestida, essa mensagem, né, este testemunho é revestido do poder de Deus.
Ele vai fazer o resultado lá onde nós testemunhamos esta palavra, onde nós testemunhamos tudo o que está escrito, já estava escrito e que Jesus cumpriu lá na cruz, lá na ressurreição. É nesta fé, meus irmãos, que nós testemunhamos, né, a vitória da vida sobre a morte. Que nós celebramos, né, a vitória da vida sobre a morte e que nos reergue em todos os momentos da nossa vida, mas principalmente nos momentos mais difíceis de nossa vida. Para concluir, lembramos, né, que é certo sim que as vitórias, né, na nossa vida terrena, elas acontecem, elas existem, elas são reais, muitas e muitas vezes, coisas boas e agradáveis nós temos, né, para celebrar, para comemorar, mas essas vitórias aqui ainda não são totais. Há momentos difíceis. Não são totais no sentido da nossa perspectiva, né? Até porque nós oramos também confiantes, junto com a oração que Jesus nos ensinou, aceitando esses momentos difíceis, né? Quando Jesus ali nos ensinou, e nós assim confessamos, seja feita a tua vontade. Mas a vitória maior, a mais excelente, a vitória, essa vitória, né? Ela será total para todos os verdadeiros filhos de Deus, a vitória da vida sobre a morte. Isto graças à vitória de Jesus por nós lá na cruz. E graças então a esta vitória, porque nós cremos, porque nós confiamos, é por isso que nós também confessamos. Jesus ressuscitou, Ele vive. Ele voltou aos céus e Ele foi preparar um lugar para nós. Ele foi preparar um lugar para você, para mim que crê. Que mensagem fantástica! Podemos sim celebrar a vitória da vida sobre a morte, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Deus nos preserve nesta alegria, nesta paz de podermos celebrar esta vida aqui e eterna. Amém. Nós vamos também falar com o nosso Deus em oração. Queremos lembrar, né, talvez não vamos aqui lembrar nomes de todos, são vários pedidos também que nós temos, solicitações e também agradecimentos. Todos estão incluídos. Deus sabe o nome de cada um, Deus sabe também aquilo que está aí no seu coração, por quem você quer orar, e Ele está ouvindo e atendendo. Deus nos acompanhe. Obrigado, Deus eterno, pela oportunidade de culto também no dia de hoje, por termos as portas do Teu santo templo novamente abertas para nós. Abençoa, Deus Espírito Santo, cada um que está participando, que está ouvindo, também no culto online neste momento. Senhor, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, como os discípulos também depois trancados lá naquela sala depois da tua morte, ainda naquele domingo, tristes, angustiados. Quantas vezes nós também temos dificuldades para reconhecermos a Ti conosco, reconhecermos a Ti vivo, presente na nossa vida. Por isso, Senhor, como Tu abriste a eles o entendimento para compreenderem as Sagradas Escrituras, nós também precisamos do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo abra nosso entendimento para compreendermos e aceitarmos todo o ensino das Sagradas Escrituras, pois são elas que dão testemunho de Ti e de Tua obra redentora em nosso favor, em favor de toda a humanidade. Que anunciemos o Evangelho a todas as pessoas, para que tudo o que o Senhor Deus fez, através do sacrifício de Jesus por nós na cruz, seja conhecido e para que mais pessoas possam crer. Também não nos deixes no abatimento, ó Deus Espírito Santo, mas abre nossa mente, abre nosso coração, para entendermos que Jesus é o Deus vivo, Deus onipotente que está conosco para nos trazer a paz. Que assim, ó Senhor, estejamos revestidos do poder do alto, para podermos sempre crer e confiar e testemunhar Jesus Cristo como Deus vivo, o Deus por meio de quem nós temos a vitória da vida sobre a morte. Abençoa a Tua igreja com poder para ela proclamar convictamente o Cristo ressurreto,
pois nele reside o poder da vida, da cura para a vida. Assim, Senhor, abençoa nossos irmãos enfermos, nossos irmãos enlutados. Segundo a tua santa vontade, restitui-lhes a saúde aos que estão passando por enfermidades, restitui também alegria, consolo, muita força aos irmãos enlutados. Abençoa médicos, enfermeiros, assistentes, que também cuidam dos nossos doentes, que cuidam das pessoas que estão em carência de saúde. Livra também a eles dos perigos de contágio e tantos outros perigos que também passam. Dá-lhes força, dá-lhes amor no trabalho que fazem para salvar vidas, mediante a tua presença e bênção, Senhor. É de ti, Senhor, que vem o saber, o poder, a bênção, para também serem alcançados os resultados almejados. Louvado sejas por seres o nosso Deus vivo e por sermos o teu povo abençoado. Dá-nos, ó Jesus, a tua paz. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados, queremos também lembrar, toda a igreja, que nós continuamos também com os nossos cultos presenciais, todas as quartas-feiras no centro, na cidade de São João, nós temos culto às 19 horas, e nos finais de semana também conforme aí a programação. O pastor Martinho elaborou aí uma folha, um calendáriozinho aí provisório, lembrando então esses momentos de cultos. E nessa semana temos culto ainda, além de quarta-feira, que já estivemos aqui na comunidade de São João, também teremos culto no bairro Rio Branco, sábado, 18 horas e 30 minutos, ok? Então, esse período ainda é um período transitório aí de horários, os cultos foram antecipados para 18h30. E domingo teremos culto na comunidade de São João, às 8 horas e 30 minutos. Todos somos sempre muito bem-vindos, quem assim puder participar. Também já está sendo permitido, novamente permitida a celebração da Santa Ceia, e quem quer participar da Santa Ceia também poderá participar com todas as recomendações que a gente continua seguindo. Deem o seu nome lá para a Karine, que ainda temos que seguir as recomendações, as orientações. Passe o seu nome se você quer participar do culto de quarta, de sábado, de domingo, seja no centro, seja no bairro. Passe o nome para ela, para a gente poder também sempre ter esse controle. No mais, com a presença e a bênção de Deus, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Recebam, assim, a bênção do triuno e santo Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Concluímos também o nosso momento de culto com o último hino que está aí projetado. Se for